Shalom mais uma vez, você que está nos assistindo através do nosso canal do YouTube, já pedindo para você se inscrever se não é inscrito ainda, e baixar o aplicativo do Ensinando Sião, que palavras também são postadas lá, tem artigos, tem vídeos, todas as novidades do Ensinando Sião estão no nosso aplicativo. Bom dia e Boker Tov a você que está aqui na Har Etzion. Hoje é uma porção, uma das minhas prediletas. Levítico Vaikra é um livro dos da Torá, aquele que eu acho que eu tenho mais uma afinidade com ele, porque é a minha porção, né? É a porção do meu bar mitzvah, é em Levítico, Vaikra, e é a porção do meu filho mais velho também, do Daniel. Então nós gostamos muito de estudar Levítico, esse livro que na tradição judaica tem o nome de Sefer Akdushá, o livro da santidade, nos ensina sobre a santidade. E o tema da palavra de hoje, dê uma olhada aqui, baseado na porção Emor, que é a porção de hoje, que é Levítico 21, até o final do capítulo 24, tem como título Sombra do que virá. Você pode dizer? Sombra do que virá. E se você observar essa foto aqui, o que vem à sua mente quando você vê esta foto? Né? São vários elementos que dizem respeito a quê? As Moadim, aos tempos determinados de Deus. Aqui tem elementos de todas as festas do Eterno. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, ok? Então abra sua Bíblia em Levítico capítulo 21, porção Emor. Nós temos aqui o início da paraxá com admoestações para o sacerdote, para a classe sacerdotal, mais uma vez ensinando o sacerdote a separação, aqui do chá, lembrando a você que santidade, qual é o oposto de santidade? Você se lembra? O oposto de santo é o quê? Comum. Então, aquilo que é comum não pode ser santo. Aquilo que é santo é separado, é diferenciado, não é comum. O oposto de santo é comum. Esses tempos que Deus vai determinar aqui na porção de hoje são tempos santos, ou seja, são momentos no tempo onde você não pode fazê-los comum. Não é um tempo comum, tem que ser épocas separadas, especiais, santas para o Eterno. Então, tem aí a respeito de um pouco dessas leis concernentes aos sacrifícios, Korbanot, e depois no capítulo 23, esse famoso capítulo da Torá, Vaikra 23, que fala sobre as Moadim, sobre as festas solenes do Eterno. E eu quero chamar a sua atenção para o capítulo 23, verso 2, que diz o seguinte, vamos ler aqui em hebraico, da direita para a esquerda. Se você não sabe ler, entra lá no site escoladehebraico.com. Tem que saber ler, porque aqui tem uma tradução que a sua tradução em português não consegue refletir a profundidade. Preste atenção que eu vou ler em hebraico, linha de cima, da direita para a esquerda. Daber el bnei Israel ve amarta aleihem moadei Adonai asher tikrau otam mikrei kodesh ele hem moadai. Traduzindo, fala aos filhos de Israel e diz-lhes: as festas fixas, Moadei Adonai, as festas fixas do Eterno, que vocês vão proclamar, serão o quê? Mikrei Kodesh, serão santas convocações, serão chamados santos específicos. Elehem Moadai, estas são as minhas festas. Esse sufixo ai é o plural da primeira pessoa, minhas. Moadai são os Moadim Sheli, são as minhas festas. Então, apesar das festas terem sido dadas para o cuidado da nação judaica, mas o objetivo do Eterno é o quê? É que essas festas possam abençoar todo o seu povo, e não apenas o povo de Israel, porque Deus tem quem o serve ao redor da terra. Repetindo, citando o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 3, por acaso Deus é Deus só dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, é Deus também dos gentios. Então essas festas são para o povo de Deus e não se restringem ao povo de Israel. Por isso que não é chamada aqui as festas de Israel, e sim as festas de Adonai. São as festas do Eterno que Israel recebeu como herança, mas que são para todas o povo do Eterno. Então, a Paraxá Emor, ela nos apresenta a essas Moadim, tempos determinados do Senhor,
são ocasiões que não podem ser comuns. Aí que está o primeiro ensino da manhã. Os tempos determinados de Deus, se eles são santos, não são santas convocações, são épocas, datas santas, então você não pode fazê-las comuns. Essas datas não podem ser como qualquer outro dia na sua vida. Como meu coração se entristece. Muito. Quando eu passo por essas datas solenes, datas santas, datas criadas por Deus. E a gente, no caminho à sinagoga, para honrar esse dia, para santificar esse dia, para fazer desse dia não comum, eu passo em frente a igrejas, passo em frente às ruas, e as pessoas não estão nem aí, estão tão alheias, não fazem a mínima ideia que aquele é o momento de encontro com Deus. Se as pessoas entendessem a importância dessas festas, são como que fala? No calendário do eterno, são momentos onde Deus quer se encontrar conosco. Mateus, mas Deus fala, se encontra conosco a qualquer momento. Sim, mas Ele determinou datas fixas para revelar a você algo do seu caráter, que não é comumente revelado nos outros dias. Essas festas são muito importantes, porque elas revelam Deus a nós. Elas revelam o plano de Deus a nós. É o calendário celeste, é o calendário divino. E quer saber de uma coisa? Muitas pessoas não entendem isso. As festas não foram criadas aqui em Levítico capítulo 23, não. Você sabia que as festas já existem lá no Gênesis? Muito antes de existir povo judeu, muito antes de Abraão, antes de Noé, nos dias de Adão, elas já existiam. E eu vou provar para você. Olha só. Essas ocasiões não podem ser comuns, mas santas ao Senhor. As festas do eterno já existiam antes mesmo do homem ser criado. Nós lemos no relato do quarto dia. Vamos ler Gênesis 1:14. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais e para as Moadim. Assim está no original, não é estação. No original está Moadim, tempos determinados do eterno, festas, para dias e anos. Em outras palavras, elas são tão importantes que Deus, uma das funções dos astros que estão no nosso sistema é o quê? É dar ao povo de Israel, ao povo de Deus, como celebrar essas festas, é ensinar o povo a marcar essas datas, de tão importantes que elas são. A palavra usada aqui não é estação do ano, é Moadim. Estações aqui é Moadim, são festas. Por isso que os patriarcas celebravam as festas de Deus. Tem uma palavra minha chamada o Pêssar de Abraão. Eu provo para você que Abraão celebrou o Pêssar. Mas como, Mateus, se o Pêssar é a saída do Egito, ele já celebrava o Pêssar com pães ázimos, profeticamente já simbolizando a libertação do povo de Deus. Meu irmão, a Torá é atemporal, o tempo existe para você, para Deus não existe tempo. Para Deus não precisa de tempo, o tempo é para nós. Então, para Deus, Ele pode muito bem o quê? Criar algo de forma atemporal, desde Adão até o Apocalipse, aquilo se repetindo, aquilo manifestando a glória e a presença de Deus. Isso são as festas. Olha aqui comigo, olha. As festas representam encontros com o passado, relembrando eventos e fenômenos da nossa história, da história do povo de Israel. É verdade. Mas elas também são oportunidades para que você invoque a santidade particular daquele dia, daquela data. E para que você possa explorar os recursos espirituais que elas contêm, além do seu caráter profético e escatológico. Olha, oi vavô Ilano, coitados de nós, se celebrássemos as festas e elas fossem apenas memoriais do passado, de coisas que já aconteceram. Também, as festas nos lembram, deixam fresca a nossa memória em relação ao poder e à misericórdia do Eterno para com o povo de Israel no passado. Mas elas são muito mais do que isso.
elas têm um alimento sólido necessário para aquela determinada ocasião. É como a parábola do Rabino Panê, né, que eu já contei para vocês. É como se as festas, né, eu dei aquela parábola do rei caminhando pelo deserto com o seu filho. E o príncipe, em determinado momento lá da travessia do deserto, o príncipe teve sede. Ele falou: papai, tenho sede. E o rei tinha duas opções. Ou ele mandava um cavaleiro buscar água na cidade mais próxima, e seria a opção bem mais rápida, ou ele faria o quê? Ele chamaria os engenheiros, planejaria e abriria poços ao longo do caminho para encontrar água, que seria bem mais demorado e custoso, né? Bem mais caro essa solução. E o rei opta pela segunda opção, ele opta por chamar os engenheiros e cavar então poços ao longo do caminho. E o filho então pergunta para o pai, pai, por que o senhor escolheu essa opção, sendo que mandar buscar água para mim ia matar minha sede de forma muito mais barata e rápida? Ele falou: meu filho, hoje pode ser assim, mas amanhã você pode estar nesse deserto sozinho. Amanhã você pode estar sem uma comitiva, sem a corte. Amanhã você pode estar atravessando sozinho nesse deserto, e aí você vai ter sede. Como você vai fazer? Com esses poços, mesmo amanhã, você vai ter como sobreviver ao longo da sua travessia, se você tiver que atravessar isso aqui. E outra, meu filho, eu vou deixar com você um mapa, e esse mapa vai determinar a localização de cada um dos poços e como eu construir cada um dos poços, porque se eles estiverem entulhados, quando você passar por aqui anos depois, você vai saber cavá-los, encontrar água e sobreviver e chegar do outro lado. Então o Rabino diz: assim é Deus com as festas. As festas representam o quê? A nossa vida na terra representa o deserto. Nossa travessia por esses 70, 80, 90, 100 anos nessa terra representa o deserto. Os poços representam as festas do eterno. A cada momento da travessia você tem uma necessidade. A cada momento da travessia é um ponto diferente do deserto. E tem um poço específico com instruções específicas para você beber daquela água. A água é o ensino que cada uma das festas nos traz. E se você analisar Levítico, capítulo 23, a primeira das festas é qual? Qual é a primeira das festas? A primeira festa? Shabat, o sábado. O sábado é a primeira festa. É uma festa semanal. Ela interliga todas as outras. O sábado é uma convocação santa. O sábado é um dia que Deus santificou lá em Gênesis. Não pode ser um dia comum. Quem deixa o sábado comum profana o Shabat. O oposto de santo não é comum? Você não pode fazer do sábado um dia comum. Você tem que santificá-lo. É um dia que Deus celebrou, Deus santificou, Deus celebrou a criação. Você também tem que fazê-lo. Quem não deixa o sábado comum, ou seja, quem santifica o Shabat, quem faz dele um dia especial, um dia alegre, um dia com a família, um dia de contato com a família, um dia de estudo da Torá, de alegria, de comunhão com os irmãos, quem separa esse dia e faz dele especial, está fazendo o quê? Está proclamando que Deus é o Criador dos céus e da terra. O Shabat é isso. O Shabat é um testemunho que você crê que você não é fruto do acaso. O Shabat, quando você o santifica, é o testemunho que você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então, do seu lado, tem um irmão, uma irmã que foi criado com a imagem, na imagem e semelhança de Deus. Todos nós, quando santificamos esse dia ao Senhor, nós estamos declarando: eu não vim da bactéria, eu não vim do macaco, eu não vim de um animal evoluído. Eu fui criado no 6º dia, a coroa da criação. Eu fui criado à imagem e semelhança de Deus. E não há ninguém no universo como eu. Não há ninguém no universo com o propósito que eu recebi de resplandecer a glória do eterno nessa terra. Eu sou criado, fui criado à imagem de Deus. E a nossa missão é resplandecer essa santidade ao mundo. Porque ela, depois da queda, ela está um pouco confinada, né? Ela está um pouco escondida. Então você tem que fazer o quê? Tem que manifestar essa imagem e semelhança de Deus ao mundo, através da sua obediência, das suas boas obras. Então, presta atenção aqui, como que essas festas vão te ajudar a expor, a desnudar a sua santidade, a sua luz. As festas são como marcas no tempo. Marca no tempo. Para que Deus se encontre com o seu povo e nos lembre do que ocorreu e do que está por vir. Porque a festa também tem uma mensagem profética escatológica.
Essas festas santas têm início com o Shabat semanal, a festa que interliga as outras. Temos também o quê? Páscoa, Pesach, que inclui as festas de pães asmos, Matzot e Bikurim, primícias. Depois, 50 dias, temos Shavuot, Pentecostes, que será celebrado, mês que vem. Yom Teruah, o dia do Shofar, o Rosh Hashanah. E Yom Kippur, no 10º dia do 7º mês. E depois, no 14º dia do 7º mês, a maior das festas, que é o qual? Sukkot, tabernáculos. Então, cada uma dessas festas tem um ensino. O Shabat nos ensina que Deus é o Criador dos céus e da terra, Ele santificou e Ele quer que você santifique esse dia também para Ele. O Shabat é um recarregar nas nossas baterias. É um dia que você se conecta mais uma vez a Deus de uma forma maior do que os outros dias. Você recarrega para ficar mais 6 dias ali caminhando no deserto. Você tem Páscoa. Páscoa nos lembra daquilo que ocorreu e daquilo que ocorrerá. Páscoa é libertação. Páscoa é novo nascimento. Páscoa é graça. Páscoa, um dos títulos que eu dou para ela é Festa da Graça. Yom HaChesed, Dia da Graça. É Páscoa. Mateus, mas eu aprendi que não existia graça na antiga aliança. Você aprendeu errado. Você aprendeu errado. Tem uma série de vídeos que eu faço na internet que tem esse título: Você aprendeu errado. E não é culpa sua. Nem é culpa de quem te ensinou. Porque está sendo ensinado assim ao longo dos séculos. Meu irmão, você acha que o povo de Israel merecia sair do Egito? Eles tinham algum mérito para terem sido libertos, resgatados da escravidão do Egito? Nenhum. Se isso não é graça, o que é graça? 3 milhões de pessoas atravessando um mar de 20 quilômetros de extensão, com 100 metros de profundidade, no Golfo de Aqaba, na praia de Nauíba. Povo atravessando com pés enxutos, com paredes de 100 metros de água de um lado, paredes de 100 metros de água de outro, e o povo atravessando com pés enxutos. Isso não é graça não, meu irmão. Um povo andando 40 anos no deserto, não poía o sapato, o calçado não poía, a roupa não desgastava, comida caía do céu todos os dias. Isso não é graça não, meu irmão. Então Páscoa nos ensina da graça do Eterno. Depois, 50 dias, nós temos Shavuot, a festa da revelação. Diga, festa da revelação. É onde Deus vai se revelar a você. É onde Deus se revelou lá com o povo de Israel no Monte Horebe, no Monte Sinai. Houve a revelação da Torá. A Torá não foi dada, a Torá foi revelada. E foi uma revelação sobrenatural que espelha, Êxodo 20 é espelho de Atos 2. Se você ler os 2 textos no original, você vai ver a semelhança entre eles. É o mesmo evento que ocorreu lá com os apóstolos em Atos 2 no Monte Sião, dessa vez no Sião e não no Sinai. Em cumprimento àquilo que Isaías profetiza, nos últimos dias, afluirão as nações para o monte do Senhor, para o monte do Deus de Jacó, e dirão o quê? De Sião sairá a Torá e a palavra do Eterno de Jerusalém. Não mais o Sinai, vai sair de Sião. E essa profecia de Isaías 2 começou a se cumprir em Atos 2. Isso é Shavuot. Eles estavam lá no dia de Pentecostes, Shavuot. Depois nós temos as festas de outono, outono em Israel. A primeira que tem é Rosh Hashanah, festa da coroação. Diga, coroação. É a festa que vai ensaiar você para o retorno do rei. Todos os rabinos confirmam que essa festa é a mais enigmática de todas, porque assemelha-se a uma festa de coroação, mas não tem motivo nenhum para celebrar. Manda só você tocar o shofar. Ao 7º mês, toca o shofar. É a festa da coroação, festa do rei. Depois 10 dias... nós temos a festa de Yom Kippur, que é uma festa que nós analisamos a nós mesmos. Nós avaliamos como nós temos tratado o nosso próximo, porque toda a lei e os profetas se resumem o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Yom Kippur você vai fazer essa avaliação, é um dia no ano que você vai se avaliar. E para ajudar nessa avaliação, os rabinos colocaram um jejum aí completo. Um jejum completo. Você vai refletir da forma como você tem tratado o próximo. E depois, 4 dias depois, nós temos Sukkot, que é a festa que Deus
habita conosco, é o Eterno habitando no meio do seu povo, é você ensaiando o milênio, ensaiando o reino de Yeshua. As festas são proféticas. Olha, aí você diz assim, Mateus, eu entendo a importância desses Moadim, dessas festas proféticas, mas isso é mais para Israel. Eu não sou judeu, eu creio em Cristo, eu creio em Yeshua, em Jesus, mas eu não sou judeu. Essas festas não me dizem respeito, não falam nada a mim, eu não tenho essa obrigatoriedade de guardar essas festas, e como o crente adora falar, né? Se eu não guardar, eu vou para o inferno? É a primeira coisa que eles perguntam, né? Se não fizer, o que vai acontecer comigo? Né? É o tipo de pergunta. Se fosse um funcionário falando isso para mim, já perdia ponto na hora, viu? Já vai lá para o RH conversar. Como assim? Né? Você dá uma regra para a pessoa, dá uma orientação para o funcionário no primeiro dia. Ele vira para você e pergunta assim, mas se eu não fizer, o que vai acontecer comigo? Mas como assim, se não fizer, o que vai acontecer com você? Que é isso, meu irmão? Então, as festas, se elas foram direcionadas ao povo do Eterno, ela concerne você também que não é judeu. Porque você é povo de Deus, diga amém. Você pode não ser judeu. Seu pai pode não ser judeu, nem seu avô rabino. Mas se você foi lavado e remido pelo sangue do Messias de Israel, você é parte de Deus junto com o judeu. Isso é profecia, isso é Bíblia. Se você teve uma experiência de novo nascimento com o Filho de Deus, com o Messias, com o leão da tribo de Judá, meu irmão, agora você faz parte da família. Você não virou judeu, você faz parte do povo de Deus junto com o judeu. Então, é uma frase que eu aprendi de um dos meus professores. O gentio, o sujeito que não é judeu, como gentio, como não judeu, ele está livre da lei. Ele está livre da lei. Mas como crente, não. Por quê? Porque a lei foi dada para o povo de Deus. Se você é gentio, se você não é judeu, a lei não foi dada para você mesmo, não. Agora, se você não é judeu, mas crê no Deus de Israel e nasceu de novo no poder da obra de Yeshua, então você é agora parte do povo de Deus, e como povo de Deus há leis que agora regem a sua vida para te fazer resplandecer a luz de Deus aqui na terra. Então, como crente, você não está isento da lei, não. E tem lei para você. Só você ler o livro de Atos, capítulo 15, por exemplo. As festas eram tão presentes nas comunidades do primeiro século, fora de Israel, entre não-judeus crentes, que Paulo escreve os primeiros capítulos da carta aos Colossenses, determinado a solucionar uma questão identitária que estava ocorrendo naquela localidade, naquela igreja, naquela comunidade. Aqueles crentes não-judeus receberam o Deus de Israel através de Yeshua, receberam o Messias de Israel, foram apresentados ao calendário de Deus. Não é isso? Porque os romanos tinham o seu calendário. Os romanos tinham as suas divindades. Eles foram apresentados ao Deus de Israel. Eles foram apresentados ao calendário desse Deus e foram apresentados a um conceito que eles não tinham antes, chamado de santidade. Eles não tinham esse conceito antes. Então eles foram apresentados para o conceito de santidade. E eles estavam o quê? Vivendo da melhor forma, de acordo com a instrução apostólica, aquilo que eles haviam sido instruídos. A forma de doutrina. Olha aí, ó. O que é doutrina em grego? Didache, Torá. Eles estavam vivendo a forma de doutrina de Torá que eles estavam sendo ensinados. Mas começaram a receber críticas. Que interessante, né? Começaram a ser criticados. Por quem? Dizem alguns teólogos, a crítica vinha tanto de outros romanos, que não eram crentes, e que criticavam aqueles romanos porque estavam parecendo judeu. Mas você não é judeu, por que você está fazendo isso? Você não é judeu porque você está celebrando sábado. Você não é judeu porque você deixou de comer isso. Para com isso, rapaz. Essa crítica vinha dos de fora, de outros romanos. Mas tinha outra crítica também. Judeus. Que viam quem não era judeu guardando aquilo e falavam, por que você está guardando isso?
O argumento era o mesmo, né? Você não é judeu. Isso é para nós, isso não é para você. Você tem as festas de vocês aí. Guarda as festas de vocês, né? Nós temos as nossas, Israel. Você que não é Israel, vai guardar suas festas. Você não tem o sábado, não, você tem outro dia. Guarda esse outro dia. Você não tem as festas Mikraei Kodesh. Você tem outras festas aí. Vai celebrar essas festas, feliz. Cada um no seu quadrado. E aí Paulo escreve especialmente o capítulo 2 de Colossenses para jogar isso por terra, para elevar a estima daqueles gentios. Olha, vocês também são povo de Deus. Vocês também passaram pelas águas, não pelas águas lá do Mar Vermelho, mas pelas águas do batismo, morrendo e ressuscitando com Yeshua. Vocês também foram circuncidados, não pela circuncisão da carne, mas pela circuncisão do Messias. Foram feitos homens e mulheres novos, parte do povo de Deus. E o que eu gosto de fazer? Paulo era rabino, Paulo estudou com Gamaliel, Paulo era erudito. Em Gálatas ele fala que excedeu todos os da sua geração. Era um exímio rabino, um raham, um sábio. E Paulo, como erudito, sabia grego e escrevia para esses gregos em grego. Mas ele era judeu. E um judeu fala hebraico e pensa em hebraico. Então o que eu gosto de fazer quando eu estudo Paulo? Eu reverto do grego para o hebraico, para tentar ver alguma coisa ali que a tradução perdeu. E olha o que eu fiz com o texto aqui de Colossenses capítulo 2. Eu voltei ele para o hebraico. E eu vou ler junto com você agora. Colossenses 2,16. Gente, é fantástico. Se você puder fazer isso, faça. Porque você reverte o prejudicial da tradução. Olha que interessante. Vamos começar a ler aqui, linha de cima, da direita para a esquerda. Olha aqui, pode pôr aqui na tela. Alchen, portanto, lo yadin ishetchem, não deixe que homem nenhum julgue vocês. Aldvar ma'achal, sobre coisas de comida, o mashke, ou de bebida, o al moadim, ou sobre festas, moadim, está escrito aqui, festa judaica. Ve rashei hadashim, ou sobre os cabeças dos meses, ou seja, sobre a lua nova, sobre a data que você marca cada um dos meses das festas. Ve Shabbatot, ou sobre Shabbatot, o que é isso? Sábados. Não deixe que homem nenhum julgue vocês por causa de comida, por causa de bebida, por causa das festas de Adonai, ou por causa do calendário de Deus. Roshei Hadashim quer dizer o calendário de Deus. Vocês estão seguindo um calendário de Israel, não os seus. Asher, Hem, os quais, essas coisas que ele acabou de falar, o quê? Separação de comida, separação de bebida, festas e calendário. Essas coisas são, marquei aqui em branco para você, essa palavrinha em branco. Diga, tzel. Tzel, a quais são sombra. Tzel hadvarim ha'atidim, sombra das coisas que estão por vir. Atid quer dizer futuro. Coisas, são sombra das coisas ha'atid lavô, que estão por vir, que virão no futuro. Vegufam hu b'mashiach, e a substância, o corpo dessas coisas são o quê? O Messias. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, dia de festa ou lua nova. Ele decidiu traduzir lua nova, mas ali é Rashei Hodeshim, ou sábados, porque tudo isso é sombra das coisas que virão. Tem traduções aí em português que estão das coisas que vieram. Mas o original, tanto em grego, claro que eu não estou substituindo o grego, o grego é a mesma coisa. São sombra das coisas que estão por vir, não vieram ainda. E a substância delas, o soma em grego, ou guf, o corpo delas, a substância delas, elas são feitas de quê? Cristo. Então, é um julgamento a favor ou contra essas coisas aqui que ele fala que são sombra do que está por vir? Você me diz, uma simples análise textual. Não precisa nem
Não, é bom aqui pegar no original, porque tem adulterações aí no tempo desse verbo. Você achar o quê? Que a festa, o sábado, distinção de alimento, lua nova, é coisa que já veio. Então você não tem mais nada a ver com elas. Não deixe ninguém te julgar. Olha como é que o tradutor, com um simples tempo no verbo, ele muda toda a sua interpretação. Porque aí você acha assim, então eles estavam sendo julgados porque eles não estavam celebrando isso. Então Paulo fala, não deixa de julgar não, você não precisa fazer nada disso, que isso era sombra. Sombra no cristianismo tem uma conotação ruim, né? Sombra. Passou, sombra. Mas olha como é que o tradutor foi maldoso, foi malicioso. O tempo é no futuro. As coisas que, hadvarim, hatidim lavou, as coisas que virão no futuro. E a substância, o corpo, a essência delas é o quê? O Mashiach. Então não pode ser coisa ruim, meu irmão. Isso é a maior prova textual neotestamentária que estes discípulos orientados por Paulo celebravam o calendário de Israel. E não só isso, tinham alguma espécie de separação de alimento. Com certeza eles tinham aqui. Isso é prova irrefutável. Essas coisas são chamadas por Paulo de sombra. Diga, sombra. E tem um outro texto também, que o autor de Hebreus usa essa expressão sombra para falar da Torá. Olha que interessante. Não sei se foi Paulo. Provavelmente não foi. Provavelmente quem escreveu Hebreus foi Apolo. Mas olha o que ele escreve aqui sobre a Torá. Ora, visto que a Torá tem sombra das coisas boas que virão. Na sua Bíblia está assim, visto que a Torá é sombra dos bens vindouros. Mas no original é o quê? Coisas boas que virão. Então ele fala, a Torá é sombra das coisas boas que virão. Não a imagem real das coisas. Nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente lhes oferecem. Se você não lembra, capítulo 10 ele vai falar sobre o sistema sacrificial. Ele fala que ele era interessante, mas ele não mudava o quê? O sistema sacrificial. A natureza do homem. E ele fala, esse sistema sacrificial apontava, era uma imagem, era uma sombra daquilo que está por vir. Sombra, para a gente encerrar, não é algo necessariamente ruim. Pelo contrário, ainda mais no Oriente Médio, sombra é coisa boa. Número 1. Número 2, sombra aqui é usado por Paulo para dar a noção para você de projeção, imagem. Deixa eu ver aqui, eu estou aqui, não vai dar para o pessoal de casa ver não, mas aqui tem projetado sombras do Mateus. Tem luz de várias direções, então eu tenho várias sombras. Qual é a imagem que está na sombra? De quem que a sombra está refletindo, formando uma imagem? Do Mateus, não é isso? Alguém discorda? Não. Agora, a imagem que está representada aqui, eu estou vendo. É o Mateus? Está indicando exatamente como eu sou, as proporções certas, as dimensões certas? Não. Mas dá uma noção, não dá? Dá uma noção. Dá uma ideia. Dá uma olhada nesse gráfico aqui. Aproveitar que meu pai está aqui hoje, vamos explorar aqui um pouquinho da noção de projeção. Você tem um objeto aqui que no caso aqui é um cubo. Um cubo tridimensional, tá vendo? Foi desenhado aqui para você ver que ele está em 3 dimensões. A sombra que ele está refletindo, que ele está sendo projetado, tem uma luz aqui atrás do objeto. E esta luz está fazendo uma projeção do objeto aqui no chão. Essa projeção que você está vendo aqui embaixo é uma projeção do cubo, não é? Agora, é um cubo que está sendo projetado ali? Não. Sei lá, isso é um polígono, né? Sei lá, um polígono irregular. É um polígono qualquer. Está sendo projetado ali. É o cubo? Não. Mas até o cubo aproximar e pousar ali, é o mais perto do cubo que você vai poder ver. Ele dá uma ideia que tem lados ali, ângulos retos, ele dá uma ideia do que está por vir.
Não é o que está por vir propriamente dito. É uma outra realidade, mas é uma realidade baseada naquilo que está vindo. Imagina o cubo vindo para poder pousar ali onde está a sombra. Enquanto o cubo não chega, põe a imagem aqui. Enquanto o cubo não chega, a sombra é o mais perto que você pode ter da sua experiência com o que está por vir. Você não pode esperar o cubo descer para você começar a se preparar. Por quê? Porque aí você não vai saber o que está vindo. Você não vai estar pronto para o que está vindo. Se você já começar a ter experiência com a projeção, você vai se preparar para o que está vindo. Por quê? A realidade da sombra está baseada na realidade que está por vir. Agora você vai ler comigo. Uma sombra é o reflexo da realidade. Uma projeção que nos dá a ideia do que está por vir. Daquilo que é real, mas ainda não chegou. A sombra também é real. A sombra é real, ela está aqui, eu estou vendo-a. Mas a realidade que ela representa é inferior à realidade original do cubo. Através da sombra, você pode contemplar, em parte, a beleza do que está por vir. Desfrutar de forma ainda incompleta, mas pelo menos você desfruta, das coisas boas do mundo vindouro. A sombra faz com que nos preparemos para o que está por vir. E o que Paulo e o autor de Hebreus chamam de sombra? As leis de santidade e o calendário de Deus. Para você entender o que está por vir no reinado do Mashiach, e diferente do que você aprendeu, mais uma coisa que você aprendeu errado, com todo respeito, você não vai morar no céu eternamente, você vai reinar aqui com Yeshua, e aqui vai ter o quê? Vai ter tabernáculos, vai ter Shabat, vai ter lua nova. Então você está aí vivendo como se não tivesse nada disso. Você riscou a sombra, você apagou a luz, não está fazendo sombra nenhuma, mas o cubo está vindo. A realidade que Deus prometeu está chegando. Então você tem que vivenciar a sombra, que é o mais próximo da realidade daquilo que está por vir. Então você já vai preparando. O que é a sombra? O Shabat. Opa, de semana em semana eu vou santificar aqui com a minha família o jantar. Opa, todo ano tem o Pessa, eu vou me preparar, libertação. Opa, todo ano tem o Shavuot, é a libertação interior, é ser cheio do Espírito de Deus, novo nascimento. Opa, tem o dia da trombeta, eu vou preparar para quando o Messias voltar com o toque da trombeta. E eu vou me avaliar os 10 dias de julgamento, Yamim Noraim. Eu vou me preparar no dia do Yom Kippur, eu vou avaliar meu relacionamento com o próximo, que é o reflexo do meu relacionamento com Deus. E aí vai vir Sukkot, tabernáculo, é Deus tabernaculando em nosso meio. Olha aí, você já está ensaiando. Eu acho que quem está longe da sombra vai ter uma surpresa muito grande quando a realidade do reino chegar, quando o Messias voltar. Vai ser pego, como é que fala os antigos, de calças curtas, né? Vai ser pego de surpresa, desprevenido. Vamos lá, irmão, celebrar tabernáculo lá em Jerusalém? O quê? O quê? Tabernáculo? O que é isso aí, tabernáculo? Vamos lá, irmão, aprender a Torá lá no Monte Sião. Yeshua está ensinando a Torá hoje. Ué, lei, Torá, é para mim? Sabia, não? Aí na hierarquia do reino, porque o reino tem hierarquia, né? Deus não é comunista, então tem hierarquia. Tem galardão, olha aí, ó. Tem galardão. Quem se esforça mais, recebe mais. Aí, você vai estar lá na beira, lá, no piso. E você era dedicado, você orava, você evangelizava. Por que você vai estar lá? Porque você não se preparou. Está o menor no reino de Deus. Não sabia o que era Torá, não sabia o que era distinção de alimento, não celebrava festa nenhuma. Agora vai precisar de tempo até você adaptar, chegar lá, adorar junto com os outros. O outro vai estar lá em Jerusalém, aos pés do Mashiach, ensinando, aprendendo a Torá do Messias. Você vai estar lá distante ouvindo. Como é que é? Torá? O quê? Olha só o que Paulo escreve. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Tudo que você faz hoje, meu irmão, é incompleto. Porque ainda não veio o reino de Yeshua. Você faz por antecipação. Hoje você profetiza em parte. Quando, porém, vier o que é perfeito, aí então o que é em parte será aniquilado.
Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então, quando ele vier, conhecerei como também sou conhecido. Paulo não deixou de fazer esperando Yeshua chegar. Ele falou que ele faz, mas ele tem consciência que o que eu faço agora é uma imagem, é uma sombra daquilo que eu vou fazer no futuro. É sombra. Eu tenho que fazer, mas é sombra. Ou seja, através da santificação do dia e do calendário do eterno, através da santificação do dia a dia e do calendário de Deus, santificação do dia a dia, porque tem a ver aqui com separação de alimento, bebida, tá bom? Essas coisinhas aí que ajudam você a preparar para o que está por vir. Podemos viver hoje uma amostra do que está por vir sobre nós no futuro. Mas o que está por vir? Qual é a realidade que a sombra representa? O que é essa sombra? O Messias vai voltar. É sombra do que vai acontecer. O que vai acontecer? Essa sombra é sombra do quê? Vamos dar aqui alguns textos. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso vai acontecer. Israel vai ser bênção para todas as famílias da terra. Isaías 2, nos últimos dias, o monte da casa do Eterno será estabelecido e se elevará sobre os outeiros, para ele afluirão todos os povos e as nações vão dizer umas para as outras, vinde, subamos ao monte do Eterno, a casa do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque é de Sião que sai a Torá e a palavra de Jerusalém. É isso aqui que eu estou ensaiando. É isso aqui que você está se preparando. Não deixa chegar esse dia para você começar a estudar a Torá, não, meu irmão. Comece a estudar hoje. Você está igual a virgem Nécia. Quando estiver chegando, eu preparo o óleo lá para ele. Quando estiver chegando, eu começo a trabalhar. Você está sendo virgem Nécia. Tola! Tem que começar a preparar agora. Tem que começar a vivenciar a sombra. Você tem que estar nessa sombra aí, projeção daquilo que está por vir. Seja nécio não, seja sábio. Óleo na Bíblia quer dizer Torá, lei. A virgem estava sem óleo, estava sem lei. E as nações vão cantar, vamos porque a lei vai ser ensinada lá de Jerusalém. Meu irmão. O lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará com o cabrito, o bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Eterno, como as águas cobrem o mar. É isso aqui que eu ensaio todo sábado, meu irmão. É isso aqui, Quando eu paro num sábado e ensino para o povo de Deus, Levítico capítulo 23, eu estou projetando, é isso aqui. É isso aqui que eu estou vivendo por antecipação. É plano, é projeção ainda. Mas já é uma forma daquilo que está por vir. Você aprendendo a lei de Deus. Você tendo conhecimento de Deus. Isaías 65, 17. Pois eis que crio novos céus e nova terra. Diga amém. E não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Meu irmão, mas vós folgareis e exultareis. Você está precisando folgar, meu irmão, é o Shabat. Esse Shabat semanal é o ensaio para o Shabat que está por vir. Você vai folgar, diga amém. Não vai ter vizinho perturbado, não vai ter patrão opresso, você vai folgar, meu irmão. Não vai ter doença, não vai ter maldade, não vai ter assalto, não vai ter, meu irmão. Mateus, mas está muito longe. Não, mas você já pode viver isso agora. Vive a realidade do reino agora. Porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. Fica aí cantando, chora Israel, chora. Não, você tem que profetizar alegria sobre Jerusalém, alegria sobre o povo de Deus. É isso que está por vir. E exultarei por causa de Jerusalém e me alegrarei no meu povo. E nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem voz de clamor.
Não ensina, Jeremias 31, 34, não ensinará jamais o seu próximo. Uma pessoa não vai precisar. Aí eu vou aposentar. Olha aqui. Eu já estou visualizando a minha aposentadoria. Porque está falando aqui, ó. Nesse momento, não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece a Deus, irmãozinho, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque perdoarei as suas iniquidades, dos seus pecados jamais me lembrarei. Eu estou trabalhando para aposentar. Eu trabalho hoje para poder aposentar amanhã. Mas isso aqui é o meu passaporte da aposentadoria. É no momento que não precisar mais ninguém ensinar a ninguém, porque toda a terra estará cheia do conhecimento de Deus. Eu estou ensaiando. É a sombra. A sombra me ensina. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como foram nos dias da antiguidade, para que possuam o restante dos homens e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Eterno que faz essas coisas. É Deus cumprindo a promessa que deu para Abraão, é Israel abençoando as nações. E o Apocalipse, você está ensaiando para isso aqui, meu irmão? Você está ensaiando comigo? É a sombra te ensina. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte do Eterno, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. A festa de tabernáculo, você está ensaiando para esse momento. Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, povos no plural. E Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Diga amém. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. É por isso que eu me santifico hoje. É por isso que eu estudo a lei de Deus hoje. É por isso que eu celebro as festas de Deus hoje. É para me preparar para esse dia. Eu não quero ser pego de calças curtas. Eu não quero ser pego sem óleo. Eu quero estar preparado para esse dia. Deus me livrou, me salvou pela graça, mas eu tenho que fazer a minha parte. É dar o meu melhor para ser santo e resplandecer a luz desse Deus. Não é ficar acomodado, sentado, esperando morrer para ir para o céu. É me preparar e preparar o mundo, preparar a terra, ser parceiro de Deus no processo de restauração desse mundo, de santificação desse mundo. E é por isso que você está aqui comigo. E as festas falam sobre isso. É o ensaio. Olha aqui para a gente encerrar o último slide. Quer saber sobre as festas? Está aí, ó. Aqui o livro. Esse livro escrito pelo meu pai, um dos primeiros livros aqui do Ensinando Sião que ele escreveu, mostrando Yeshua em todas as festas de Deus. Tem lá na editora sião.com.br a pessoa do Messias nas festas bíblicas. Esta sombra, meu irmão, ela é profética e representa a forma mais próxima de se viver contemplando e tendo experiência com o que está por vir. Podemos nos alimentar do pão do amanhã hoje, através dos tempos proféticos que Deus nos deu. Busque cada um, segundo a sua consciência, aplicar o que o Espírito lhe confirmar, sem divisão nem contendas no corpo. Amém, meu irmão? Sem divisão nem contenda, sem juízo. Se você foi impactado por essa palavra e decidiu celebrar Shavuot daqui 2 semanas, o faça na presença de Deus. Mas não brigue, julgue e condene o irmão que não fará isso daqui 2 semanas. Não vamos ser instrumentos de contenda nem divisão. Deixe que o Espírito de Deus tenha feito a obra. É Deus que vai restaurar o tabernáculo caído de Davi. É Deus que vai abençoar o seu povo e dar a assunção nos últimos dias para esses não-judeus. Não é você. Você pode dar o exemplo. Seja fonte de amor e tolerância. Deixa de julgar. Deixa. Você vai prestar conta a Deus, é por você. Depois você lê Romanos capítulo 14. Afinal de contas, esta obra de restauração é do próprio Deus, não de homem, nem de religião alguma. Restauração já em nome de Yeshua.
Amém. Amém. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e shalom, shalom.